Fala, minha guilda jurássica! Hoje eu vou testar o seu conhecimento sobre dinossauros. Vamos ver em quantos mitos você ainda acredita. Você cresceu vendo dinossauro na TV, no livro da escola, no Jurassic Park, no caderno de caligrafia e até no pacote de biscoito. E aí você pensa, eu manjo de dinossauro, pô. Mentira, tu foi enganado e eu também. Hoje vamos desenterrar 23 mitos sobre dinossauros que você e eu ainda acreditamos, ou não. E se prepara que tem alguns que até eu me recuso a acreditar, mas é a mais pura verdade. Então bora começar a destruir esses mitos agora. Mito 1. Todos os dinossauros foram extintos. Beleza, esse é o mito mais popular, que os dinossauros sumiram do planeta depois da queda do asteroide. E é verdade que a maioria deles foi pro beleléu há 66 milhões de anos. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que alguns ainda estão entre nós. Tecnicamente, as aves são dinossauros vivos. Um pombo, uma galinha e até o papagaio fofo da sua tia. São descendentes diretos dos terópodes. Eles não apenas evoluíram dos dinossauros, eles são dinossauros. Basicamente, os terópodes foram super nerfados, eles perderam 99% da HP e 99% do dano de ataque, e agora eles são um pombo. E já que a gente falou de parentes de dinossauros modernos, vamos analisar como era a real aparência dos dinos. Mito 2. Os dinossauros eram todos escamosos. A imagem clássica, o dinossauro grandão, com escamas tipo dragão, pele seca, cor verde esquisita. Mas na real, isso está mais para lagarto de videogame do que para fóssil de verdade. Muitos dinossauros tinham penas, principalmente os terópodes, grupo do T-Rex e do Velociraptor. E não eram só peninhas decorativas não, eram penas mesmo, serviam para isolamento térmico, exibição e até camuflagem. O Velociraptor, por exemplo, devia parecer um frango do apocalipse, cheio de penas, com asas pequenas, como se fosse uma galinha ninja assassina. Ou seja, o Cretáceo era cheio de jogadores fazendo a build de pena, apesar de também existir a build de escamas. E por falar em Velociraptor, mito 3, o Velociraptor era igual ao do filme do Jurassic Park. A gente cresceu achando que o Velociraptor era aquele bicho grande, rápido, assassino, que abre portas e encara humanos de igual para igual. Mas o Velociraptor verdadeiro era do tamanho de um peru. Tinha menos de 1 metro de altura e pesava uns 15 quilos. Se ele fosse te atacar hoje, ele ia te deixar com alguns arranhões e muito medo, mas não teria te jogado no chão igual no cinema não. Quem inspirou o Raptor no filme foi na verdade o Deinonychus, que era maior e mais ameaçador. Ou seja, o Velociraptor que você conhece dos filmes estava com os atributos completamente desbalanceados e precisava de um nerf para ficar mais realista. Mas já que a gente está falando de Raptor cinematográfico, vamos falar de outro. O temido T-Rex e o seu famigerado ponto cego. Mito 4. O T-Rex não enxergava se você ficasse parado. Uma cena clássica e icônica. O T-Rex aparece, o cara fica parado no meio da chuva e sobrevive. Mas na real, isso aí é mó papo furado. O T-Rex tinha visão binocular excelente, com olhos voltados para frente e profundidade de campo. Estudos indicam que ele enxergava tão bem quanto uma águia moderna. Imagina a decepção dele se você só ficar parado achando que ficou invisível. Ele ia pensar, o que esse humano burro tá fazendo? Então, caso você encontre um T-Rex na rua, ficar parado é pedir para virar o almoço dele. Se bem que hoje em dia o único T-Rex que você vai encontrar vai ser uma galinha. E já que a gente está falando de interações improváveis, segura essa próxima, que muita gente ainda acredita. Mito 5. Dinossauros e humanos viveram juntos. Esse aqui é o mito dos mitos. Graças aos Flintstones e outros desenhos, ficamos com essa informação cravada na nossa mente. Mas não, os humanos nunca viveram com os dinossauros. Os dinossauros sumiram 66 milhões de anos antes do primeiro Homo sapiens existir. O intervalo entre o último T-Rex e o primeiro humano moderno é maior do que o tempo entre os humanos e os egípcios. O servidor dos dinossauros tomou reset muito antes de nós humanos começarmos a jogar. Mito 6. Os dinossauros viveram todos ao mesmo tempo. Parece que não tem nada de errado, né? Você vê um Triceratopo, um Stegossauro, um T-Rex, tudo junto no mesmo parquinho. Mas isso nunca aconteceu. O Stegosaurus viveu no Jurássico há cerca de 150 milhões de anos. Já o Tiranossauro Rex apareceu só 83 milhões de anos depois. Para você ter uma ideia, o tempo entre o Stegossauro e o T-Rex é maior do que o tempo entre o T-Rex e você aí que está assistindo esse vídeo agora. Ou seja, quando a galera mistura dinossauros de períodos diferentes no mesmo cenário, é tipo botar um cavaleiro medieval para lutar contra um tanque de guerra. Na teoria é legal, mas não faz sentido nenhum. E falando em misturar coisa errada, mito 7. Pterossauros e dinossauros são a mesma coisa. Mais um erro clássico da enciclopédia ilustrada. Colocar um pteranodon voando e logo do lado um T-Rex e chamar tudo de dinossauro. Mas a verdade é que os pterossauros não eram dinossauros, eles eram répteis voadores de um grupo totalmente separado, os Pterossauria.
Eles viveram na mesma época, dividiram alguns ecossistemas, mas não tinham as características anatômicas que definem um dinossauro, como a postura ereta dos membros traseiros. Eles são primos distantes, não irmãos. Então da próxima vez que alguém apontar para o céu e gritar: "Olha, um dinossauro voador", você já pode ser o chatão que vai corrigir. Na verdade, é um pterossauro, ele não tem as características anatômicas que definem um dinossauro. As pessoas vão te achar completamente normal. E já que falamos de voadores, mito 8, o Pteranodon era o maior animal voador. Essa aqui pegou geral por muito tempo, mas hoje a ciência já deu um upgrade nos dados. O Pteranodon era grande? Era, mas quem leva o troféu de maior criatura voadora conhecida até hoje é o... vamos lá? Quetzalcoatlus northrope. Falei direitinho o nome, com certeza. Esse monstro dos céus tinha envergadura de até 12 metros, tipo um avião monomotor com penas. Ele andava com as asas dobradas como se fossem patas dianteiras e quando decolava podia voar centenas de quilômetros. Era a montaria voadora mais quebrada do Cretáceo. Comparar o Pteranodon com ele é igual comparar um drone com um caça. Mas vamos descer do céu e falar de um mito que todo mundo repete no chão mesmo. Mito 9. Os dinossauros eram lentos e burros. Essa ideia vem lá de antigamente quando achavam que dinossauro era só uns lagartões lerdos arrastando a barriga no chão, mas hoje sabemos que muitos eram ágeis, rápidos e com cérebro surpreendentemente funcional. O Ornithomimus, por exemplo, podia correr até 60 km por hora, rivalizando com um cavalo moderno. E o Troodon tinha um dos maiores cérebros proporcionais do reino dinossauro, talvez tão esperto quanto alguns mamíferos atuais. Claro, o T-Rex não ia correr uma maratona, mas chamar ele de lento e burro é tipo subestimar o chefão. Se você der bobeira, ele vai te matar em um hit só. E por falar em chefão, mito 10, o T-Rex era só um carniceiro. Durante anos teve gente que achava que o Tiranossauro Rex era só um lixeiro de luxo. Comia restos de outros predadores, mas não caçava nada. Mas calma lá, o rei tinha sua coroa por um motivo. Estudos mostram que ele tinha mandíbulas fortíssimas, olfato apuradíssimo e pernas longas o bastante para correr pelo menos um pouco. Além disso, marcas de mordida em fósseis mostram que ele caçava e matava sim. Ele podia até pegar uma carniça de vez em quando. Mas negar que ele era predador é tipo dizer que o leão só come bicho atropelado. O T-Rex era o alfa, o boss, o brabo que a gente tem que respeitar. Mito 11. Os dinossauros morreram todos por causa do asteroide. É verdade que o asteroide que caiu na região do México foi um fator importante, mas não foi o único fator da extinção. Antes do reset, o servidor já estava cheio de bugs. Vulcanismo intenso, mudanças climáticas e alterações nos níveis dos mares. Os ecossistemas já estavam sofrendo e várias espécies já tinham começado a declinar. O asteroide foi o golpe final. Então sim, o impacto foi decisivo, mas o apocalipse dos dinossauros já vinha sendo desenhado há milhares de anos. E já que a gente está falando de fim de mundo, vamos voltar um pouco no tempo para ver como ele começou. Mito 12. Os primeiros dinossauros eram gigantes. Quando a gente pensa em dinossauro, a gente já imagina aquele monstro colossal esmagando árvores, mas os primeiros dinossauros eram pequenos, ágeis e discretos. O Eoraptor, por exemplo, tinha cerca de 1 metro de comprimento, era leve e corria muito. Ele vivia no final do período Triássico, lá pelos 231 milhões de anos atrás. Ou seja, os dinossauros não nasceram no level 100. Eles foram upando aos poucos, farmando itens com o tempo. Por isso que até o T-Rex já teve uma build de iniciante na árvore evolutiva. Opa, você sabia que canais pequenos como o meu precisam muito da sua inscrição e da sua joinha? Então corre lá e clica nos botõezinhos ali embaixo para me ajudar. Se você chegou nessa parte, comenta aí se algum mito desses já te pegou. E bora continuar com o vídeo. Falando em evolução, mito 13. Os dinossauros sumiram porque eram fracos. Falar que os dinossauros eram fracos parece até sacanagem, mas muita gente acredita nisso por causa da extinção. Os dinossauros dominaram o planeta por mais de 160 milhões de anos. Isso é muito mais do que mamíferos modernos têm de reinado até agora. Eles estavam em todos os continentes, dominaram a terra, a água e até o ar. Falar que os dinossauros eram fracos é igual falar que Attack on Titan é ruim, é inadmissível. Eles foram reis absolutos do mundo por muito mais tempo do que qualquer outro grupo vertebrado. E mesmo com a extinção, as aves seguem firme e forte, cantando na sua cabeça para você lembrar que os dinossauros resistem até o dia de hoje. E já que falamos de persistência, segura essa. Mito 14. Todos os dinossauros eram predadores. Esse mito é clássico nos brinquedos e nos filmes, onde parece que todo dinossauro tem dente afiado e ele quer te caçar no meio do mato. Mas a real é que a maioria dos dinossauros era herbívora. Grupos como Hadrossauros, Ceratopsianos, Sauropodomorphos e vários outros tinham bicos, dentes adaptados para triturar vegetação e até sistemas digestivos completos com câmeras fermentadoras. Era uma verdadeira comunidade de lagartões veganos que provavelmente passavam o dia inteiro comendo folha, andando em grupo e fugindo dos carnívoros. Tipo um jogador PvE fugindo do jogador PvP. E falando em comida, mito 15. Dinossauros comiam qualquer coisa. Existe aquele papo de que dinossauro era um triturador ambulante, mas não é bem assim. Cada espécie de dinossauro tinha uma dieta bem específica, adaptada ao seu tipo de dente, mandíbula, altura do pescoço e ecossistema.
O Diplodocus, por exemplo, comia folhas baixas e macias, enquanto o Brachiosaurus alcançava as copas das árvores. Os carnívoros também tinham suas preferências. Uns caçavam, outros preferiam carniça, alguns caçavam em grupo, outros preferiam caçar sozinhos. Ou seja, não era só sair comendo tudo que você via pela frente, não. Cada espécie era especialista na sua dieta, como se fosse um chefe cretáceo com gosto refinado. Mito 16. O Brachiosauro vivia dentro da água. Esse aqui veio de umas ideias bem antigas, quando os cientistas ainda achavam que os dinossauros eram pesados demais para andar em terra firme. E qual foi a solução? Joga eles dentro d'água como se fosse um hipopótamo com pescoço de girafa. Mas hoje em dia os estudos modernos já mostram que o Brachiosaurus e seus primos saurópodes tinham ossos pneumáticos, que eram cheios de ar, que deixavam o corpo mais leve do que se imaginava. Além disso, o formato das patas e das vértebras indica que eles eram adaptadíssimos para andar em terra. Então nada de Brachiosauro tomando banho de rio 24 horas por dia não. Ele era um gigante terrestre, orgulhoso e elegante, desfilando com o pescoço lá nas nuvens. E já que a gente está falando de saurópode, vamos seguir para o mito 17. O Triceratops usava os chifres para lutar com os predadores. Beleza, isso é meio verdade, mas ele usava mais para se defender do que atacar. Os chifres do Triceratops com certeza serviam para defesa em último caso, mas a principal função deles provavelmente era a exibição social, tipo o chifre do alce, sabe? Eles usavam os chifres para impressionar parceiros, para afastar rivais e talvez até para mostrar hierarquia entre indivíduos. Claro que se um T-Rex chegasse muito perto, ele tentava espetar sim. Era como se fosse uma build de tanque com espinhos para retornar o dano tomado. E agora vamos falar sobre um mito sobre a cor e o estilo dos dinossauros. Mito 18. Os dinossauros eram todos verdes e marrons. Essa ideia veio porque durante muito tempo ninguém fazia ideia de qual era a cor dos dinossauros. Então os ilustradores desenhavam tudo com cores neutras, tipo camuflagem de tanque militar. Mas graças à ciência moderna, especialmente a análise de melanossomos fósseis, que são estruturas ligadas à cor, descobrimos que alguns dinossauros tinham cores vivas, penas brilhantes e até padrões exóticos. Alguns deviam parecer até aves psicodélicas, como se fosse um Pokémon da pré-história. Então nada de dino monocromático e sem graça. O Cretáceo era cheio de skins de várias cores diferentes. Mito 19. O T-Rex andava com a cauda no chão. Essa aqui é clássica de museu antigo e brinquedo de parque. Durante muito tempo os paleontólogos achavam que o T-Rex andava meio empinado, com a cauda arrastando no chão como um tripé. Mas hoje a gente já sabe que ele mantinha a cauda suspensa, paralela ao solo, funcionando como um contrapeso para o corpo e facilitando o equilíbrio. Essa postura dava mais estabilidade, agilidade e cara de chefão brabo mesmo, e não a de um velhinho encurvado. Mito 20. Os dinossauros tinham rugidos iguais do cinema. Sabe aquele rugido do T-Rex em Jurassic Park que parece uma mistura de leão, elefante e terremoto? Então, aquilo lá é invenção de Hollywood. Na real, a gente não sabe exatamente qual era o som dos dinossauros, mas estudos sugerem que muitos deles provavelmente emitiam sons graves e ressonantes, parecido com os de avestruz, emas e até crocodilos. Nada de grito épico de kaiju. É mais provável que um T-Rex fizesse um ronco profundo e gutural, que vibrava no ambiente e dava medo mesmo sem volume exagerado. Era um som tão grave que nosso ouvido humano provavelmente nem conseguia escutar. E já que a gente está nessa vibe cinematográfica, vamos pro mito 21. Dinossauros lutavam o tempo inteiro. Hollywood adora mostrar os dinossauros caindo na porrada. É T-Rex contra Velociraptor, é Triceratops contra Anquilossauro, é Stegosaurus versus qualquer coisa, mas a realidade era muito menos agressiva do que a gente acreditava. Os animais selvagens evitam confronto direto porque é perigoso, desgastante e pode causar ferimentos fatais, e os dinossauros era a mesma coisa. Uma briga de animais selvagens não é a mesma coisa que uma briga de humanos, que a gente quebra um braço, vai para o hospital, se recupera e fica tudo bem. Para os dinossauros, quebrar um braço era a mesma coisa que a morte. Muitas disputas provavelmente eram resolvidas com posturas, barulhos, demonstração de força. Basicamente era a tentativa de stunar o inimigo para você não precisar lutar. Lutar era o último recurso, então não era essa arena jurássica todo dia não. Era mais uma diplomacia com cara feia do que porradaria franca mesmo. E por falar em convivência entre dinossauros, vamos pro mito 22. Todos os dinossauros eram solitários. Mais um engano clássico. Muita gente imagina o dinossauro andando sozinho pela selva, como um protagonista de anime. Mas vários dinossauros viviam em grupos, especialmente os herbívoros. Fósseis de Hadrossauros, Ceratopsidae e até Deinonychus foram encontrados em bandos, o que sugere comportamento social, migração em grupo, cria coletiva e até estratégias de defesa. Isso mostra que muitos dinossauros eram tipo tribos jurássicas bem organizadas, e não apenas solitários vagando no mapa aberto. Aliás, se os dinossauros trabalhavam em equipe, será que a gente conseguia domesticar um? Mito 23. Seria possível ter um dinossauro de estimação? A não ser que você esteja no Pokémon ou em algum anime Sekai, a resposta é não. Não dava para ter um dinossauro de estimação. Dinossauros eram animais selvagens, com instintos fortes, metabolismo acelerado e comportamento perigoso. Mesmo os pequenos eram imprevisíveis. E os grandes
seria um problema logístico para qualquer condomínio. Além disso, não temos DNA intacto o suficiente para recriar um dinossauro. O que Jurassic Park fez é ficção científica da boa, mas totalmente impossível com a tecnologia atual. Então você não vai ter um Velociraptor no seu quintal, mas você pode tentar ter um galo bem grande e irritado, e é o mais próximo que você vai conseguir chegar. E com isso a gente fecha os 23 mitos. Agora me diz aí, você também estava caindo nesses mitos ou você já manjava completamente dos paranauês aí dos dinossauros? Eu confesso que eu mesmo acreditava em alguns mitos dessa lista aí, mas o bom é que a cada descoberta que a gente faz, a gente vai desenterrando a verdade que estava escondida pela cultura pop e pela nossa própria imaginação. Se você curtiu essa sessão de caçadores de mitos pré-históricos, deixa aquele like jurássico, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que ainda acham que o dinossauro rugia igual um leão. Até o próximo vídeo.